Histórias assombradas. Um triângulo de maleditos? Vamos ver do que se trata. Olá, Ana. Sou eu novamente, a fulana. Vim hoje contar um relato sobre a minha mãe. Então, eu tenho que contar desde o início, para que vocês possam compreender. Desde que me entendo por gente, sempre soube que fui adotada, mas até aí tudo bem. Porém, as minhas irmãs adotivas não gostavam de mim, porque falavam que a culpa dos pais delas terem se separado era por conta da minha mãe. Beleza. Anos se passaram. A minha mãe, que vou chamar aqui de... Os nomes estão trocados, né? Enfim. Sim. Beleza, anos se passaram. E a minha mãe, que vou chamar aqui de Dulce, e a Malu, ex do meu pai, eram do mesmo terreiro. O meu pai não frequentava o terreiro, somente a ex-mulher, no caso a Malu. Minha mãe e seu filho do meio, que vou chamar aqui de Paulo... minha mãe... A minha mãe, a Dulce e a Malu eram do mesmo terreiro. Meu pai não frequentava o terreiro, somente a ex-mulher dele, a Malu, a minha mãe e o filho, não sei se é da Malu ou da mãe dela, o filho do meio, que vou chamar aqui de Paulo. Até aí tudo bem. Não eram amigos, mas também tinham cada um respeito aí pelo outro. Quando eu completei os meus 7 anos, saímos do interior e fomos para uma cidade maior, porque eu tinha que estudar, e isso em meados dos anos 90. Beleza, já na cidade, minha mãe começou a frequentar um outro terreiro de um tal de pai de santo lá que era bem conhecido. Vinha gente de muitos lugares para se benzer e fazer trabalhos com ele. Ela sempre me levou, pois também naquele tempo não tinha onde me deixar, né? E eu cresci nesse ambiente. Ao decorrer dos anos, esse pai de santo sempre falava para minha mãe que tinham jogado uma demanda nela, mas nunca falava quem era a pessoa. Então a minha mãe começou a colocar na cabeça que seria a ex do meu pai que estaria fazendo trabalho para ela. E é a partir daí que a minha mãe se torna uma maledite. Devido ela fazer alguns trabalhos em casa, eu já tinha por volta dos meus 12 anos, aí eu comecei a ver vultos, porque acho que ela fazia alguns trabalhos em casa. Comecei a ver uns vultos, sentir um peso sobre a minha cama quando eu estava deitada. Comecei a ter pesadelos horríveis durante a noite, acordar aos gritos. Eu me sentia observada o tempo todo. E essas coisas mais. Então, ela começou a fazer trabalhos de devolução, digamos assim, para a Malu. E toda doença que ela sentia podia ser uma dor na unha. Ela ia lá no pai de santo e ele a benzia e dizia que era coisa de demanda, que era coisa mandada. Na verdade, eu acho, a minha opinião aqui, tá? No caso da moça que nos conta essa história, a minha opinião aqui, que ele meio que manipulava as pessoas que iam lá. Eu até achava ele bem mentiroso, na verdade. Que ele era mais um pai de santo de Araque do que um pai de santo de verdade. Bom, e isso ele passava banhos, rezas e rituais para minha mãe fazer. Eu vi várias vezes ela fazendo trabalhos para Malu e às vezes eu tinha que ajudá-la, pois tinha que escrever o nome dela e da minha mãe e como ela... Pois eu tinha que escrever o nome dela e a minha mãe, como era analfabeta, me pedia para fazer isso. Até aí, os anos continuaram passando. Qualquer doença que minha mãe tinha, ela atribuía a demandas que a Malu mandava. Aí, em meados dos anos 2008, então por volta do ano de 2008, nós conseguimos a tão sonhada casa própria, com muita dificuldade, mas conseguimos. Estávamos muito felizes na casa nova, era por volta de junho, tinha chegado as férias e a minha madrinha pediu para eu viajar com eles para o interior, para uma chácara que eles tinham lá. E como eu não conhecia acho que a chácara, é isso? Minha mãe aceitou e deixou eu ir. Passei as férias todas para lá, exatos um mês, né? Fiquei um mês, 30 dias lá.
Quando voltei, a minha mãe tinha ido ao médico e ele tinha falado que ela estava com um câncer. Sim, um câncer. Eu fiquei muito triste, fiquei desolada. Eu tinha só 17 anos e o chão se abriu sob os meus pés. Eu não sabia o que fazer. Quase fui reprovada, pois eu não conseguia estudar. Já estava no 3º ano do ensino médio e acho que só passei porque os professores ficaram com dó da minha situação. Alguns meses se passaram e aconteceu algo inusitado nessa casa nova. A minha mãe estava deitada na cama e tinha... Sabe como... Minha mãe estava deitada na cama e ninguém... Nossa, eu que li errado aqui. Aconteceu algo inusitado nessa casa nova. Minha mãe estava deitada na cama e ninguém sabe como e nem de onde caiu em cima da cama uma cobra. Muito feia, por sinal. Eu tenho pavor. Minha mãe estava deitada, isso já era de tarde, pois só deu tempo dela levantar da cama e aí a tal cobra caiu em cima da cama. Ela deu um grito e fomos correndo para ajudá-la. Meu pai matou a cobra, jogou fora e vida que segue. Porém, a minha mãe, que nessa casa nova tinha feito um quartinho para os santos e para as orações que ela fazia do lado de fora da casa, correu para lá e foi fazer lá os seus rituais, digamos assim. Pois bem, não sei o que ela fez, também não perguntei. Ela voltou e a vida continuou normal. Ela foi no dia seguinte no Pai de Santo e ele disse que a cobra tinha sido o quê? Mandada por um homem. O filho da Malu... tinha sido mandado por um homem. Pronto, o filho da Malu. Assim a minha mãe supôs, porque ele também frequentava um terreiro. Ainda em 2008, em novembro, eu tinha ido com ela fazer a cirurgia para a retirada desse câncer. Porém, os médicos já não mentiram e falaram que o máximo que ela teria de vida seria uns 3 meses. Que o câncer era maligno e a massa já estava do tamanho de uma laranja em seu estômago. Sim, o câncer era no estômago. Passei 1 mês com ela no hospital, entre a operação e a recuperação, porque foi um corte horrível, enorme na barriga dela. Da ponta da boca do estômago até da ponta da boca do estômago até abaixo, entendi, até a região pélvica aqui. E a cicatriz dela não era muito boa, ou a cicatrização não estava muito boa. E ficamos nesse tempo nós ficamos no hospital, só eu, Deus e ela. Porque o meu pai já era de idade, não tinha como revezar comigo. Já que a cidade também era 6 horas de distância onde ela foi fazer a cirurgia, então, além disso, era longe. Voltamos para casa em janeiro, porque em dezembro ficamos na casa de uma conhecida da minha mãe. Então, em janeiro, nós voltamos para casa. Até então, ela tinha acabado de passar por uma cirurgia e não podia viajar, né? Tinha que se recuperar bem. Mas insistia muito em voltar para casa. Ela insistia muito em voltar para casa e assim fizemos. Ela, ao chegar em casa, sempre falava: ainda bem que eu vim morrer em casa, com o meu velho. Eu não queria morrer no hospital. E, gente, eu me acabava de chorar. Mas sempre falava que ela ia ficar bem, que ela ia se recuperar, que Deus ia fazer um milagre. Mas, infelizmente, no dia 19 de fevereiro de 2009, 1h30 da tarde, ela veio a óbito. Ali o mundo se acabou para mim. Chorei muito. Meu pai, então, meu Deus, ele ficou desolado. E aí, agora é que vai começar mesmo o sobrenatural. Para mim, sim, eu considero como sobrenatural. O meu pai não deixou levar o corpo para o IML, né? Para aplicar formol e fazer os procedimentos certinho. Foi fazer todos os trâmites na funerária e avisamos todos os familiares que por volta das 4 da tarde e fomos avisar todos os familiares que por volta das 4 da tarde já estavam todos na nossa casa. E naquele tempo, na cidade que eu morava, isso era absolutamente normal. O enterro estaria marcado para 7h30 da manhã do dia seguinte. Só que quando foi exatamente 2h30 da manhã, começou a sair um líquido verde
da boca, como se algo estivesse explodido dentro dela. E aquilo era muito fétido. Como ninguém estava aguentando, tivemos que fechar o caixão. Na hora, a sala ficou podre e quase ninguém conseguia ficar naquela sala velando ela, a não ser eu, meu pai e os meus padrinhos. Ligamos para o coveiro, que era um conhecido, e perguntamos se ele podia adiantar o enterro para as 5 da manhã, pois ela não aguentaria até 7h30. Ele entendeu a situação e marcamos para as 5 da manhã para ser o enterro. Lá fomos nós, enterramos e justamente nessa manhã caiu um dilúvio na cidade, uma chuva de 3 dias. Só foi... tipo uma chuva de 3 dias, caiu tudo naquela manhã, de tanta água que caiu. No dia seguinte, eu fui levar umas flores e orar pela alma dela, e quando cheguei em seu túmulo, fiquei pasma. Devido à forte chuva que deu, a terra ficou pesada e afundou sobre o caixão. Sim, aquele monte de terra afundou em cima do caixão. Chamamos o coveiro e logo ele arrumou e deixou tudo certinho. À noite, quando cheguei em casa, fiquei triste, desolada, eu chorava muito. Então, mais ou menos uns 7 dias depois, eu acho, não lembro bem, eu sonhei com ela. Vou contar um pouco do sonho. No sonho, eu chegava de algum lugar e ela estava na cadeira espreguiçadeira que ela tinha na sala. E eu olhava para ela no mesmo pijama que ela faleceu e a abraçava, beijava, chorei. Aí, no sonho mesmo, eu me dei conta e perguntei: "Tá, mãe, mas a senhora não tinha falecido?" E ela me respondeu: "Sim, eu morri." E aí eu notei que em seu braço tinha uma pulseirinha vermelha, coisa que a minha mãe não usava. E tinha uma pulseira... E tinha uma pulseira vermelha ali. É isso? E aí eu perguntei: "E essa pulseira, mãe, o que é? A senhora tá num bom lugar?" Ela somente me olhou e disse: "Isso eu não tenho permissão para falar." E sumiu. Acordei chorando e apavorada. Contei para o meu pai no dia seguinte do sonho e ele disse para eu não levar em conta, pois eu ainda estava muito triste e era coisa da minha cabeça. Bom, passou um mês de sua morte e eu tive um outro sonho. Sonhei agora com um homem, careca, alto, todo de preto, me perseguindo numa rua escura. Então eu corri até a casa do meu ex-marido, que na época era meu namorado, e me refugiava lá. E esse homem ficava na rua me esperando sair de casa. Então, como eu não mais o vi, saí da casa e corri para a minha. Então, no céu apareceu o rosto daquele homem, só que num corpo de ave. Uma ave imensa, preta. Não sei que ave era, parecia um corvo, só que gigante. Em uma de suas garras havia uma faca suja de sangue, e ele me falava gritando: "Era para eu ter levado você! Eu queria você! Era para ser você no lugar dela!" Ana, eu acordei apavorada e não sabia o que fazer, e nem o que aquele sonho significava. Resolvi, então, vender a casa e sair de lá, porque as lembranças não estavam me fazendo bem. Após 3 meses, eu descobri que estava grávida. Até a minha gestação final dos 9 meses, eu estava de boa, tranquila. E mais ou menos, eu não me recordo se foi 1 ano depois, talvez menos, mais ou menos 1 ano depois, a Malu também teve um câncer também no estômago e definhou até a morte também. Sim, ela faleceu exatamente igual a minha mãe faleceu. Eu ainda fui na casa da minha irmã adotiva visitá-la. Afinal, eu não tinha nada contra ela, né? Era ela e minha mãe que não se gostavam. Eu não tinha nada a ver na história. Quando meu filho tinha 2 anos, isso fazia mais ou menos 1 ano e meio do falecimento da Malu. O seu filho, Paulo, lembra lá do começo do relato que também frequentava o terreiro? Pois é, ele também faleceu. Só que ele faleceu caindo dentro de um poço, que estava seco, por sinal, não tinha água, e ele teve um traumatismo craniano. O colega que estava com ele falou que ele começou a rodopiar, falar umas coisas sem nexo
e caiu dentro do poço. Muitos até o culparam, falaram que esse amigo que tinha empurrado ele, coitado, ainda levou a culpa por algo que não fez. Só que o legista foi lá, examinou, fez tudo certinho e foi apontado que era queda e não um empurrão. O modo que ele caiu não teria sido empurrado, e sim uma queda. Então eu quero tirar as minhas dúvidas com vocês, assombrados. Tudo isso teria sido obra de magia negra que a minha mãe fazia para Malu, a Malu fazia para minha mãe e ela fazia para o meu irmão e o meu irmão devolvia? Teria sido um triângulo entre maleditos, né? Que por sinal custou a vida dos 3? Pois bem, após exatos 9 anos, vi na minha rede social que o pai de santo havia falecido também, e também de câncer no estômago. Seria coincidência? Ou ironia do destino? Hoje vejo as coisas com outros olhos, por isso eu quero a opinião de vocês. Esse foi o meu relato, beijos a todos e que Deus nos abençoe sempre. Tchau! Um beijo para você, muito obrigada. Eu não acredito em coincidências. Os 3 de câncer no estômago. Vai saber o que eles fizeram, com o que eles mexeram. E esse rapaz desorientado, rodopiando e falando coisa com coisa até cair no poço, será que ele também estava sendo atormentado ou cobrado por alguma coisa com o que ele pode ter mexido? Se esse pai de santo não era muito certo aí nas coisas, manipulava as pessoas, vai saber com que tipo de entidade ou espírito que ele mexia, o que é... Nossa, né? Sei lá. Qual a opinião de vocês? Se forem deixar as opiniões, os comentários, que seja sempre com respeito, ok? Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.